Olá, amigos. Estamos novamente juntos para continuar analisando o livro Momentos de Decisão, escrito, psicografado por Divaldo Pereira Franco, por Caio Pristo. Nós estamos no capítulo 18 e fizemos uma análise inicial e agora vamos continuar esse capítulo para analisar a parte final. E diz assim: mantenha como lâmpada acesa a sua consciência de dever retamente atendido. Nenhum prazer conseguido mediante o abuso à confiança do próximo ou decorrente do espinharal que se deixa pela estrada percorrida vale o preço da rude retribuição. Se você enganou ou corrompeu alguém a troco de transitórias satisfações, descobrir-se-á repulsivo perante a si mesmo, amanhã ou depois. Se você desconsiderou a confiança com que o honraram, mesmo que outros o ignorem, você sabe do erro cometido. O importante não é que o próximo conheça o seu gravame, mas que você saiba do agravo cometido. O acidente desta ou daquela natureza que o vitimizou talvez não fosse um impositivo kármico do seu pretérito espiritual. A imprudência que você assume em qualquer situação engendra um processo de causa e efeito que passa a gravitar em torno de você. As leis, a ordem, a disciplina são processos educativos que devem ser respeitados. Não creia que só acontece o que deve acontecer. A sua conduta altera para melhor ou para pior o seu esquema evolutivo, conforme a direção que você se conceda. Diante dos que passam aureolados pela glória aparente ou desfilam no carro do poder transitório, ou demonstram fluir da vida o máximo, não se deixe ralar pela inveja ou anele estar no lugar deles. Muitos convertem os tesouros da harmonia e os bens do espírito em tormentos inconcebíveis, a fim de se banquetearem no topo da montanha da ilusão, de onde caem, não raro, fragosamente. Se alguém adquiriu fortuna e triunfo, lesando seus irmãos, ele está enfermo. Se você anelar por percorrer a mesma estrada, encontra-se em processo de contaminação da doença perigosa que a ele vitimou. Não há outra alternativa senão a da honrabilidade evangélica. Muito bem acentuou Jesus, advertindo a Pedro: embainha a tua espada, pois todos os que tomam a espada morrerão pela espada. E, por extensão, deixou o ensino de que as ações incorretas não sustentam os ideais nem as aspirações certas. Nenhuma violência sobrevive sem criar reações violentas. Os meios escusos não se fazem dignos por advertirem nobres fins. Não se faculte culpa de qualquer natureza.
a fim de que progrida feliz, sem os acúlios da aflição desnecessária. Meus irmãos, essa passagem final, ela nos faz recordar uma ação até comentada há pouco tempo por mim, com relação ao nosso irmão Santos Dumont, né, que nos legou a aviação. Graças ao que temos hoje, foi feito por ele, né, na sua imaginação e na sua persistência em diminuir o mundo, criando algo que nos unisse. Mas, infelizmente, nós utilizamos o bem que ele criou, que deveria unir, para o lado negativo. Nós usamos esse objeto, né, criando bombas, jogando bombas, matando irmãos. E isso gerou, em Santos Dumont, uma depressão, uma tristeza muito grande, porque ele se sentia culpado daquilo que ele havia criado, né? E aí, não aguentando tantas coisas negativas, ele se suicidou. Então, observem, um gênio, né? Um homem com uma cultura enorme, optou por sair da história, né, que havia criado para si de forma tão infeliz. Mas, mesmo assim, Deus, né, nos dá, independente daquilo que achamos que não, né, diversas oportunidades para abrandar e eliminar o mal que nós fizemos. Nesse caso, o mal foi feito a ele mesmo, quando ele se matou. É a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. E Santos Dumont retorna ao planeta, né, numa família abastada também, de bens, e quando completa 17 anos, ele sofre um acidente e fica tetraplégico. Exatamente igual àquilo que acontece quando a gente parte para o enforcamento. Há um deslocamento da coluna vertebral. E ele sofreu, nessa nova existência, esse problema e ficou tetraplégico. Ali, ele teve que ser cuidado, né, pelo amor, teve que sentir o amor da mãe, do pai, daqueles que estavam em volta dele, né, e completar uma existência que ele tirou de si numa outra vida. E assim foi. É isso que aqui está dizendo nessa passagem, que nós devemos viver bem com a nossa consciência. Quando a gente ouve o Kardec perguntar aos espíritos onde estão gravadas as leis de Deus, e os espíritos respondem na consciência, a gente vê que isso é pura verdade, porque podemos iludir o próximo, enganar o próximo, mas nós não enganamos a nossa mente. E aí, o tempo pode passar, eu posso ter lesado pessoas, enriquecido, mas a gente vai envelhecendo. E aquelas coisas que estão em nossa mente vão nos autodestruindo, né? Porque o que adianta amealhar dinheiro, né? E outras coisas que vão nos dar prazer agora, mas que serão a causa da nossa destruição mais à frente. E teremos que depois percorrer uma nova existência, numa situação inferior, para recuperar o dano que causamos àqueles que lesamos. Então, pensemos nisso. Vivamos com aquilo que temos, com alegria. Olhemos a vida, né? O sol, as árvores, tudo que Deus nos deu de graça. Não só são os pobres ou os ricos que ficam sobre ela, também aqueles que são violentos, que não são amáveis,
também utilizam-se dessa sombra e do sol. Então, façamos o nosso melhor para que possamos, quando voltarmos à pátria espiritual, podermos dizer que vencemos o mundo, apesar das tentações que surgiram no nosso caminho. Muita paz.